Olá! Na videoaula de hoje falaremos sobre os crimes ambientais, mais especificamente sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos. Porém, vou começar falando sobre o conceito de meio ambiente, que, de acordo com o artigo 3º da Lei 6.938, é o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química, biológica que permite, abriga e rege a vida em todas suas formas. Os meios ambientes naturais, segundo o artigo 225 da Constituição Federal, é a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estatuários, o mar territorial, o solo, os subsolos, os elementos da biosfera, a fauna, a flora, o patrimônio genético e a zona costeira. Os artigos 215 e 2016 da Constituição diz que os meios ambientais culturais são os bens de natureza material e imaterial, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paiságico, artístico, arqueológico, paleontólogo, ecológico e científico. E os meios artificiais são os equipamentos urbanos e edifícios comunitários, como as bibliotecas. Os crimes ambientais são as agressões ao meio ambiente e seus componentes, quando eles ultrapassam os limites estabelecidos por lei, ou quando se ignora normas ambientais legalmente estabelecidas, mesmo que não seja causado danos ao meio ambiente, como, por exemplo, empresas que não possuem licença ambiental. Ou seja, pode-se considerado crime ambiental a omissão e sonegação de dados técnicos científicos durante um processo de licenciamento ou autorização ambiental. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, os crimes são classificados da seguinte forma: crime contra a fauna, que são ações prejudiciais cometidas contra animais silvestres, a introdução de animais estrangeiros em solo brasileiro. Crime contra a flora, que é destruir ou danificar a floresta permanentemente, utilizá-la em desacordo com as normas de proteção, causar danos à sua conservação. Poluição. Poluição que provoque danos à saúde da população. A disseminação de doenças, pragas ou espécies que possam causar danos. Crimes contra patrimônio cultural, que é destruir, inutilizar, deteriorar, alterar aspecto ou estrutura sem devida autorização. Pichar ou grafitar a edificação ou local especialmente protegido por lei. Crimes contra a administração cultural. Seria a afirmação falsa ou enganosa, a sonegação ou omissão de informações e dados técnicos científicos em processos de licenciamento ou autorização ambiental. As penas para quem pratica esse tipo de crime é multa restritiva de liberdade, que no caso é a prisão restritiva de direito, que não ocorre a prisão em si, mas vão perder alguns dos seus direitos. As penas aplicam-se para quaisquer pessoas, seja ela física ou jurídica, mesmo que haja diferença entre os delinquentes ambientais e aqueles que ocupam o sistema prisional brasileiro. O que agrava essas penas são o crime ter sido cometido mais de uma vez, ter ele mesmo cometido a infração ou ter coagido a ela, quando afeta perigo de maneira grave à saúde pública ou ao meio ambiente, danos à propriedade alheia, atingindo áreas de conservação, atingindo áreas urbanas, ocorrido em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações, em espaços protegidos, uso de métodos cruéis para o abate ou captura de animais, abuso de confiança, abuso do direito de licença, atingir espécies ameaçadas, entre outros. Agora, para falar sobre os agrotóxicos, que também é considerado um crime ambiental, precisamos entender como ele funciona. O agrotóxico foi desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial e utilizado na Segunda Guerra como arma química. Quando a guerra acabou, ele passou a ser utilizado como defensivo agrícola. O primeiro utilizado foi o DDT, que era uma arma contra o inseto propagador da malária.
O agrotóxico tem compostos organoclorados e esses compostos são cancerígenos, teratogênico, que afeta o embrião, e acumulativo no organismo. Eles são utilizados nas lavouras, na pecuária e mesmo no ambiente doméstico, como inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, peticidas e vermífugos. E também podem ser tóxicos solventes, tintas, lubrificantes, entre outros. As doenças causadas pelo uso desenfreado de agrotóxicos são má formação fetal, dor de cabeça, diarreia, vômitos, desmaios, náuseas, problemas de rim, doenças de pele, irritação ocular e auditiva, depressão, lesão neurológica, câncer, neurite da coluna neurológica cervical, problemas hormonais e problemas neurológicos e reprodutivos. E como para os seres humanos, ele também traz consequências para o meio ambiente, como contaminação de alimentos, poluição de rios, erosão de solos e desertificação, intoxicação e morte de animais em extinção de várias espécies. Mas afinal, se for usado corretamente, o agrotóxico faz mal? Segundo pesquisas, não há jeito de usar agrotóxico de maneira segura. Mesmo que a pessoa que aplique esteja com seu equipamento de proteção, ele vai ser o menos prejudicado, porém não tem como proteger 100% dos trabalhadores. E a proteção do ambiente não vai existir. Isso vai causar resíduos em alimentos, contaminar o ar, rios, lençóis freáticos. E isso é uma contaminação intencional. A culpa não é do vento que espalhou o agrotóxico, mas do agricultor que aplicou. Existe a intenção de poluir, de atingir o alvo dele, no caso as pragas. Segundo a OMS, 20 mil pessoas morrem no mundo devido a intoxicações por agrotóxicos. Onde mais se utiliza agrotóxicos no Brasil é no algodão. Nós não comemos, mas é utilizado para produzir ração de gatos e outros animais. No caso dos alimentos, é no tomate, morango, hortaliças, soja e milho. O uso criminoso de agrotóxico faz com que o brasileiro ingira 1 galão de 5 litros de veneno por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar do ranking mundial de consumo de agrotóxico, que está altamente associado à incidência de doenças como câncer e outros tipos de doenças genéticas. O ato é considerado criminoso. Porém, a lei de número 9.605, citada anteriormente, sobre as sanções penais e administrativas derivadas da conduta e atitudes lesivas ao meio ambiente, depois dessa lei surgiu a preocupação sobre uma lei que falava especificamente sobre os agrotóxicos, porque ela não faz uma menção explícita nem implícita sobre a utilização de agrotóxico. Então, surgiu a lei número 7.802. E a conduta prevista no artigo 16 é para aqueles que deixam de promover medidas necessárias para a proteção da saúde, tanto da população quanto do meio ambiente. Então, nas leis que foram citadas acima anteriormente sobre os outros crimes ambientais, eles não citavam especificamente os agrotóxicos. Aí foi criada essa lei, que é a lei número 7.802, que foi feita especialmente para quem fere a saúde da população e do meio ambiente através desses agrotóxicos. A lei que cuida especificadamente dos agrotóxicos é a Lei número 7.802, e por isso não pode ser considerada revogada pelo artigo 56 da Lei número 9.605, regra geral. Continuam, pois em vigor os 2 tipos penais de lei de agrotóxicos tratam um dispositivo ora em exame de outros produtos ou substâncias tóxicas diversas. Pena: reclusão de 2 a 4 anos, além de multa, incluindo os agravantes citados anteriormente. Uma notícia publicada pela BBC mostra que agricultores familiares brasileiros têm chamado a atenção para o aumento de problemas respiratórios, hormonais, reprodutivos e de alguns tipos de câncer, possivelmente associados à exposição aos agrotóxicos.
A falta de orientação e assistência técnica a pequenos agricultores resulta na falta de cuidados adequados para evitar intoxicações. A discussão sobre a segurança dos agrotóxicos está em alta desde que a Agência Nacional da Vigilância Sanitária anunciou, no final de julho, a aprovação de um novo marco regulatório para agrotóxicos. O despreparo é evidente. Apenas 22,9% dos trabalhadores rurais avaliados no estudo afirmam ter recebido treinamento ou apoio técnico para o manejo desses produtos. Entre os parentes dos trabalhadores, que com frequência auxiliam nas atividades de cultivo e também se expõem aos agrotóxicos, nenhum deles passou por treinamento. Mas e aí? Como podemos nos proteger dos agrotóxicos? Na maioria dos casos, a lavagem não adianta. O consumidor deve também consultar os dados do PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Anvisa. Nos dados de 2009, ele descobrira que os alimentos estão sujeitos a esse tipo de problemas. É preciso ainda pressionar a Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente para que façam uma vigilância mais severa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que todos tenham gostado e aprendido alguma coisa com ele. Tchau, tchau!